Hello, good morning, good afternoon, good evening. Wellington Menezes aqui para te dar mais uma dica do quadro Você Sabia? Não, não é. Estou aqui no nosso canal no YouTube para gravar mais um vídeo aqui da série Destination, que seriam todas as lições do livro 1. E hoje nós vamos gravar a lição 1. Gente, a gente já gravou outras lições, a gente começou lá da 17, veio para 13, enfim. A ordem não importa. Hoje nós vamos gravar a lição 1. E o tópico dessa lição, o vocabulário dela é mais voltado para school, ou seja, coisas que a gente vê ou que usa, é um vocabulário que a gente usa na escola, tá bom? School, como vocês já devem saber, é escola. E a pronúncia corretinha dessa palavra, ok? School. School. Nada de e-school, ok? Então vamos aqui. Nós vamos iniciar pelos nossos verbos aqui, ok? Vamos iniciar pelos nossos verbos. E aqui nesses verbos nós temos aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, gente. Gravação é assim mesmo. Pera aí. Deixa eu voltar para cá. Prontinho. Assim fica melhor para vocês visualizarem. Não? Assim fica melhor. Então vamos lá. Aqui nós temos os verbos. É importante sempre salientar que os verbos da primeira linha estão no presente e os verbos da segunda linha estão no passado, ok? Então, ó, present, past, present, past. A gente vai para a pronúncia, depois a gente vê o que significa e daí eu vou fazer algumas perguntas para vocês com esse vocabulário, ok? Vitória, só me confirme de que aqui sempre tá verdinho, tá bom? Tá verdinho, né? Tá? Parece. Ok, então vamos lá, gente. Pronúncia, ó. Speak, speak, tell, tell, read, read, write, write, need, need. Agora o bloquinho de baixo, tá bom? A linha de baixo. Spoke, spoke, told, told, read, read. Aqui é uma curiosidade, né? Como vocês podem ver, o verbo read, a escrita é a mesma tanto no presente quanto no passado. No entanto, a pronúncia é diferente. No presente, a gente fala read. Já no passado, a gente fala read, ok? Dando continuidade, wrote, wrote e needed, needed. Só para reforçar agora, ó. Cima e embaixo, ó. Speak, spoke, tell, told, read, read, need, needed. Pulei o write, né? Write, wrote, need, needed. Agora vamos lá para o significado dessas palavras. O verbo speak significa falar ou conversar. Por exemplo, você pode falar assim: I speak with you. Eu falo com você. Ou I like to speak with you. Eu gosto de falar com você. E para cada verbo desse, vou fazer uma pergunta para vocês responderem e mandar como atividade para a gente, tá? Primeira pergunta é: who's the person that you most like to speak with? Who is the person that you most like to speak with? E aí, quem que é a pessoa que você mais gosta de falar? Com quem você mais gosta de falar? Próxima palavra é o verbo tell. Tell significa o verbo contar na língua portuguesa. Só que ele não tem esse significado tão abrangente como a gente tem na língua portuguesa. Por exemplo, na língua portuguesa a gente pode falar contar para números, né, quantidade, e pode contar no sentido de passar uma informação adiante, ou seja, contar uma fofoca ou algo do tipo. Em inglês, a gente usa o verbo to tell somente para contar no sentido de passar uma informação adiante, ok? Por exemplo, I told you that, eu te disse aquilo. Não para contar de quantidade, isso a gente fala count, ok? Por exemplo, count 1 to 10. Conte de 1 a 10, ok? Minha pergunta com tell é: do you tell your best friend all your secrets? Do you tell your best friend all your secrets? E aí, você conta todos os seus segredos para a sua melhor amiga ou seu melhor amigo? Próxima palavra é o verbo read. Read significa ler, ok?
Então, você pode falar assim, I love reading books. Eu amo ler livros. Mentira, né? Então, minha pergunta com read para você é, do you read a lot? Do you read a lot? E aí, você lê muito? Próxima palavra, write. Write is when you get a paper and then you write on it. Né? É o ato de você pegar o papel e a caneta e pegar a caneta e colocar a informação no papel ou um lápis, enfim. Write significa escrever, ok? Você pode falar assim, por exemplo, I need to write a book. I need to write a book. Eu preciso escrever um livro. E você realmente precisa? Sei não. Minha pergunta com write para você é, are you good at writing? Are you good at writing? E você é bom em escrever? É ou não? Eu sou muito bom em escrever, graças a Deus. Próxima palavra, que é o verbo need. Need is when you have a necessity. When you have this, when you've got this, you need something. O need seria o verbo precisar, ok? Necessitar de alguma coisa. Então, você pode falar assim, I need to learn English. I need to learn English. Eu preciso aprender inglês. Minha pergunta com need para você é, what do you need to do tomorrow? What do you need to do tomorrow? E aí, o que você precisa fazer amanhã? Eu preciso fazer um monte de coisa. Dando continuidade, aqui nós temos, olha, o pronome e o verbo para que vocês possam aprender a conjugação. E nisso a gente pode finalizar esse começo de conjugação, essa conjugação, para que vocês já peguem aí uma estrutura de como formar suas frases em inglês, ok? Então aqui nós temos com I, que é eu, aqui com she, que é ela, e aqui com they, que é eles ou elas, ok? Plural, no caso. Presente simples, passado simples, ok? Então vamos lá, ó. I speak, I tell, I read, I write, I need. She speaks. Como vocês podem perceber, aqui tem uma adiçãozinha de um S. Na língua portuguesa, quando a gente vai conjugar um verbo, a gente usa um verbo diferente, uma conjugação diferente para cada pronome que a gente tem, para cada pronome pessoal. Por exemplo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Difícil, não é, na língua portuguesa? Na língua inglesa, só há essa alteração da conjugação na terceira pessoa do singular no presente simples. Por exemplo, nós temos he, she e it, que são as três pessoas do singular na língua inglesa, que quando a gente for conjugar no presente simples, ele vai ter uma alteraçãozinha, geralmente um S, ES ou IES, a depender do verbo, ok? Então aqui, she speaks, ela fala. She tells, ela conta. Simples, né? Aí, she reads, she writes, she needs. Aqui no passado, ok? Na língua inglesa, no presente, como eu acabei de falar, a gente vai fazer essa distinção dos verbos na hora de conjugar só na terceira pessoa do singular, tá bom? Já isso no presente. No passado, gente, é o mesmo verbo para todos os pronomes. Então, spoke é falou. Spoke pode ser falaram, spoke pode ser falei, vai depender do pronome que vier antes do verbo. Então nós temos, ó, they spoke, they told, they read, they wrote e they needed, né? Que é eles falaram, eles contaram, eles leram, mas poderia muito bem mudar só o pronome aqui. Por exemplo, I spoke, eu falei. Tranquilo, é a mesma conjugação para todos os verbos, então muito fácil, né? Vamos usar cada um desses exemplos para formar uma frase, vocês já vão ter uma base de como formar essas frases e de como que é a estrutura no inglês, ok? Então vamos lá, ó. I speak, eu falo o quê? Quando? Com quem? Então você pode falar assim, I speak English with my mom. I speak English with my mom. Eu falo inglês com minha mãe. She speaks, ela fala. Não, vamos pegar outro verbo aqui. She reads, ela lê. Ela lê o quê? Quando? Onde? Por que razão? She reads the Bible. She reads the Bible. Ela lê a Bíblia. She loves doing that. E com they agora, they needed. Eles precisaram. Eles precisaram de quê? Ou de quem? Então, você pode falar assim,
They needed her help. They needed her help. Eles precisaram da ajuda dela, ok? Então vamos agora para o vocabulário, já que a gente já finalizou a parte dos verbos. Então vamos aqui, ó, pronúncia, ok? Presta atenção na pronúncia, para você não errar mais, tá? Olha, English, English, Spanish, Spanish, French. Eu não sei se eu tô na frente do quadro aqui, mas vamos lá, ó. French, French, Italian, Italian, German, German, secret, secret, thing, thing, book, book, this, that, computer, computer, paper, paper, story, story, letter, letter, pen, pen, eraser, eraser, teacher, nada de teacher. Criança fala teacher, mas você não, tá bom? Pronúncia teacher, com o T de tia Marta mentirosa, esse T aqui, tá bom? Teacher. Student, student, beautiful ou beautiful, ok? Beautiful, beautiful. And, school, school, science, science, math, math. Math é um short name, é uma forma curta de falar mathematics, ok? A palavra completa é mathematics. College, college, with, table, table, something, something, uniform, uniform, e a última palavra aqui, only, only. Você vê que a gente praticou todas as palavras aqui em conjunto, agora vamos praticar um por um, ok? Vamos praticar uma por uma. E eu vou aqui ajudar vocês a colocar essas palavras numa frase, eu acho que fica mais fácil, ou fazer uma pergunta com cada uma delas. Se eu não tiver criatividade para fazer uma pergunta com cada uma delas, eu vou fazer uma pergunta bem boba, então, perdoe. Primeira palavra aqui é English. English, vocês já sabem, né? Is a language and also a person that was born in London or in England, ok? Então, English é tanto o idioma inglês quanto a pessoa que nasceu na Inglaterra, ok? Então, inglês, tá? Ou inglesa também, se tratar de uma mulher. Então, minha pergunta com English é: Why do you study English? Why do you study English? E aí, por que você estuda inglês? Próxima palavra, Spanish. Spanish is the same as English. It's the language we speak and also the person that was born in Spain. Então, é a mesma coisa do inglês, né? Tanto o idioma espanhol quanto a pessoa nativa da Espanha, tá bom? Minha pergunta com Spanish é: Do you understand Spanish? Do you understand Spanish? Você entende espanhol? Próxima palavra, French. French. It's a very sexy language, ok? Uma língua muito sexy, very beautiful, muito bonita, né? O francês, convenhamos. Então, French, da mesma forma que os demais, é tanto o idioma francês quanto o nativo da França, ok? Você pode falar assim, I have a French friend. Eu tenho um amigo francês. Minha pergunta é, do you have a French friend? Do you have a French friend? E aí, você tem um amigo francês? Próxima palavra, Italian. Italian is a language that I wouldn't like to learn. É um idioma que eu não gostaria muito de aprender. Já tá na cara, né? É o italiano. Não acho bonito, na verdade. Só por conta disso mesmo. Então, minha pergunta com Italian é, do you like Italian? Do you like Italian? Você gosta de italiano, o idioma? Lembrando que Italian também é tanto o alemão, o italiano, quanto o idioma italiano, quanto o nativo da Itália, quem nasceu lá, ok? Próxima palavra, German. German. E aí, você lembra do 7-1? A gente levou 7-1 dos Germans.
Palhaçada, né? German significa alemão, ou o nativo da Alemanha também, tá bom? Então, minha pergunta com German é: Do you think German is a tough language to learn? Do you think German is a tough language to learn? Você acha que o alemão é uma língua difícil de se aprender? E aí, responda minhas perguntas, tá? Próxima palavra, secret. É uma palavra autoexplicativa, também parece com a língua portuguesa. Se você colocar um O ao final, fica secreto. Então, secret é tanto secreto quanto segredo, tá bom? Você pode usar... Olha eu derrubando as coisas. Você pode usar tanto de uma forma quanto de outra. Então, minha pergunta com secret é: Do you hide your secrets from your mom? Do you hide your secrets from your mom? Você esconde seus segredos da sua mãe? Você conta todos para ela? Tem coisa que a gente precisa contar, né? A próxima palavra é thing. Thing. Aqui você não precisa explodir o G ao final para falar essa palavra, para pronunciar. Você não precisa falar thing, mas você pode falar thing. I gotta tell you something, ok? Então, thing significa coisa, objeto, às vezes, a depender, né? Então, você pode falar assim: I gotta tell you something. Preciso te contar alguma coisa, preciso te contar algo, ok? Minha pergunta com thing é: Do you have a lot of things to do during the day? Do you have a lot of things to do during the day? Tem muitas coisas para fazer durante o dia? E aí, se tem muitas coisas, você é um desocupado. Próxima palavra, book. Book. Você já sabe, né? The book's on the table. O livro tá na mesa. Que lindo, né? Book significa livro, como substantivo. Book, além de livro, também pode ser o verbo. Pode ser o verbo reservar. Então, você liga, por exemplo, para um hotel para book a room, para reservar um quarto, ok? Então, minha pergunta com book é: How often do you buy new books? How often do you buy new books? Com que frequência que você compra livros novos? E aí? Próxima palavra é this. This. This é um pronome demonstrativo para você, que você usa para aquilo que está perto de você. Ele teria uma tradução para a língua portuguesa como esse, essa, este, esta ou isso. Algo que está perto aqui, né, da gente, ou isto também. Então, você pode falar assim: I like this laptop. Eu gosto desse ou deste laptop. E para o que está perto, tá bom? Então, aí nós temos o that, que já seria o pronome demonstrativo para aquilo que está longe. Então, aquele, aquela, aquilo, ok? Então, this para o que está perto, that para o que está longe. Minha pergunta com this é, eu vou perguntar, gente, do you like this uniform? Do you like this uniform? Você gosta deste uniforme? Espero que você fale que sim. Se falar que não, a gente vai ter problema, viu? Próxima palavra seria o that, né? Que eu acabei de explicar. Agora, uma pergunta com o that é... O que eu vou perguntar com o that? Can you see that... o que é aquilo? That witch? That dragon? Can you see that dragon? Você consegue ver aquele dragão ali? E aí? Você consegue ver aquele dragão? Ou this sculpture? Ou essa escultura aqui atrás? That sculpture. Pergunta, né? Próxima palavra, computer ou computer. Computer is a machine we use to work or study. Então, computer, né, seria o nosso computador. É o que a gente usa ali para fazer o nosso trabalho, estudar, assistir, enfim. Esse daqui não é muito adequado você falar computer, mas é melhor você falar para esse daqui laptop, ok? Laptop. Mas não notebook, porque notebook em inglês, né? Notebook é caderno, tá bom? Próxima palavra. Não, eu nem fiz minha pergunta com computer. Minha pergunta é: What's the color of your computer? What's the color of your computer? Qual que é a cor do teu computer, hein? Próxima palavra, paper. Paper is a small thing, usually white, that we use to write on.
uma coisinha branquinha, né, pequenininha, que a gente usa para escrever, né? Então, paper seria papel, tá? Paper, às vezes, é utilizado da mesma forma como na língua portuguesa, tipo, como papelada também, no sentido de contrato. Então, às vezes, você pode falar contract, que é o nome correto para contrato, mas no dia a dia, na correria, você pode falar sign the paper for me, please. Sign the paper for me, please. Assina o contrato para mim, por favor, a papelada, ok? Então, minha pergunta com paper é: do you throw paper on the streets? Do you throw paper on the streets? Você joga papel na rua? In the streets? Não acredito que você faz isso. Espero que a resposta seja não. Exclamação. Próxima palavra, story. Story significa história, ok? Só que é uma história diferentemente de history. Na língua inglesa, a gente também tem a palavra history. History é a história que tem embasamento, estudo, que realmente aconteceu. A matéria que a gente estuda na escola, por exemplo. Já story é simplesmente uma história que eu tô te contando aqui, que pode ou não ser verdade, algo corriqueiro, ok? Então minha pergunta com story é: are you good at making up stories? Are you good at making up stories? Você é bom em inventar história? Eu invento com muita facilidade. Olha, gente, eu tô aqui gravando meu vídeo e a pessoa coloca um som lá pra tocar lá fora. Tá vendo isso? Eu mereço, né? Mas vou continuar. Próxima palavra, letter, ok? Letter. Letter significa carta, tá bom? Então, na verdade, pode ser tanto carta, algo que você escreve para alguém, envia, ou aquelas que a gente recebe do banco, né? Quanto letra também, só que são as letras do alfabeto. Por exemplo, letter A, letter B, letter C, letra A, B, C, ok? Então, minha pergunta com letter é: when was the last time you wrote your mom a letter? When was the last time you wrote your mom a letter? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para sua mãe, hein? Próxima palavra, pen. Eu voltei, né? Eu passei, na verdade. Pen is a kind of device we use to write. É um tipo de dispositivo, né, que a gente usa para escrever. Pen é caneta, ok? Então, minha pergunta é: do you prefer using a pen or a pencil? Do you prefer using a pen or a pencil? Você prefere usar uma caneta ou um lápis? Próxima palavra, eraser. Eraser is a small device we use to erase things written by pencils. Então é um negocinho pequenininho que a gente usa para apagar coisas escritas a lápis ou a pincel também. Eraser pode ser tanto borracha quanto apagador, ok? Vai depender ali do contexto. Então, tanto borracha quanto apagador. Minha pergunta é: eu tô sem ideia para perguntar com eraser, mas vamos lá. Do you always carry... não, peraí. O que eu vou perguntar com eraser? Do you have a pink eraser? Olha, Paula, vou colocar ali o faça silêncio na porta aqui. Minha pergunta é: do you have a pink eraser? E aí, você tem uma borracha rosa? Eu não tenho borracha nenhuma. Próxima palavra, teacher. Teacher. Teacher significa professor ou docente. Então, uma pessoa que trabalha ali ensinando as pessoas a aprender outras coisas, ok? Então, teacher é uma das profissões mais bonitinhas e que a gente tem e deveria ser mais valorizado, né? E teacher, uma pergunta com teacher é: do you like your English teacher? Do you like your English teacher? E aí, você gosta do seu professor de inglês? Espero que você goste, não vou falar pra ele, viu? Próxima palavra, student. Student. Student seria aluno ou estudante. Então, uma pergunta com student é: are you a good student? Are you a good student? E aí, você é um bom aluno? Espero que você seja, né? Eu sou um bom aluno, eu acho. Próxima palavra, beautiful.
Beautiful. Beautiful é um adjetivo, significa bonito, bonita, belo, bela. Uma pergunta com beautiful, deixa-me ver. Do you think French is beautiful? Do you think French is beautiful? Você acha que francês é bonito? Eu acho que francês é muito bonito e sexy. Próxima palavra, and. And seria o nosso conectivo e, ok? Quando você vai falar, por exemplo, eu gosto de café e leite, eu sei falar inglês e espanhol, ok? Então esse seria esse nosso conectivo. Então minha pergunta é, do you drink coffee and milk? Do you drink coffee and milk? Você toma café com leite? Você toma café e leite? E aí? Próxima palavra, school. E eu já falei agora há pouco, né, que school significa escola, que inclusive é o tema da aula de hoje, né? School, escola. Que eu vou perguntar com school? Do you like your English school? Do you like your English school? E aí, você gosta da sua escola de inglês? Espero que a resposta seja yes. Próxima palavra, math. Ok? Math. Math significa matemática. Is when you work with calculation. Você trabalha ali com cálculos, né? Então, minha pergunta com math é: do you like math? Do you like math? Você gosta de matemática? Eu gostava quando eu estava na escola. Até o ensino fundamental. Eu entrei no ensino médio, acho que tinha muita coisa. Aí já envolve letras. 1 mais 1 é igual a X. 3 mais 7 é igual a X. Você tem que discutir. É difícil. Próxima palavra, college. College is a false friend. We think college is like a school, but college is like a university. Ok? Então ele é um falso cognato, college, que a gente olha e fala assim, colégio. Colégio. Só que college significa faculdade, ok? When you finish high school, you go to college. Quando você termina aí o ensino médio, você vai para o college, que é faculdade, tá? Minha pergunta com college é, are you in college? Are you in college? E aí, você tá na faculdade já? Você tá estudando? Tá matriculado? Espero que sim. Próxima palavra, with. With seria o nosso conectivo com, ok? Então, por exemplo, eu estudo com você, tá bom? Então, minha pergunta é, would you like to study with your mom? Would you like to study with your mom? Você gostaria de estudar com sua mãe? Imagina só se você tivesse sua mãe como colega de classe. Nossa, eu já trabalhei com minha mãe. Não é a melhor coisa do mundo, não. Próxima palavra, table. Table, everybody knows what a table is. Table is a thing that we sit at the table to have dinner and lunch, né? Uma coisa que a gente usa para almoçar, para jantar, a gente se senta à mesa para estudar também, trabalhar, né? Então, table seria mesa, ok? Minha pergunta com table é, do you have a glass table? Do you have a glass table? Você tem uma mesa de vidro? E aí? Yes or no? Próxima palavra, something. Something é a união de duas palavras, a união de some com thing. Some significa algum, alguma, alguns, algumas ou um pouco de. E thing seria coisa, então alguma coisa, ou seja, algo. Minha pergunta é, would you like to tell me something? Would you like to tell me something? E aí, você gostaria de me dizer algo? Eu espero que você fale assim, sim, Wellington, eu gostaria de te dar $1 million. Ficar rico, né? Porque eu tô cansado de ser pobre. Próxima palavra, uniform. Uniform, se você colocar um ezinho ao final, vai ficar da mesma forma da língua portuguesa. Uniforme. I love this uniform. Eu amo esse uniforme. I think it's so pretty. Então, minha pergunta com o uniforme é, do you always wear a uniform when you go to school? Do you always wear a uniform when you go to school? E aí, você sempre usa um uniforme quando você vai à escola? Gente, oh my gosh, everybody's coming. Foi só começar a gravar aqui que houve um monte de barulho que apareceu aqui. Mas eu vou finalizar esse vídeo, não vou gravar de novo não. Vamos lá. Última palavra aqui, only.
only significa só, no sentido de somente, ou apenas, tá bom? Então, only. Então, minha pergunta pode ser, do you only speak English? Do you only speak English? Você fala somente inglês? Essa é a minha pergunta. Vamos aqui para a revisão, gente. A gente precisa revisar esse vocabulário. Não na parte do significado, mas da pronúncia, para que vocês fiquem com a pronúncia muito boa. Então vamos lá, ó. Repitam comigo. English, English, Spanish, Spanish, French, French, Italian, Italian, German, German, secret, secret, thing, thing, book, book, this. Olha a pronúncia aqui, ó. This, this, ok? E that, that. Computer. Eu gosto da palavra computer. É legal de se falar. Paper. Paper. Story. Nada de e-story. Tá bom? Nada de stories do Instagram. É stories, se for plural. E aqui singular, story. Letter. Letter. Pen. Pen. Eraser. Eraser. Teacher. Nada de teacher, mas teacher. Student. Student. Beautiful. Beautiful. And. School. School. Science. Eu acho que eu pulei, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu pulei a palavra science na hora de falar o vocabulário. Que eu não lembro de ter falado essa palavra não, science. Olha, eu não lembro de ter falado realmente, mas se eu não falei, vou falar agora. Science. Science significa ciências, tá bom, gente? Ciências. Então, science, por exemplo, você fala assim, I prefer to study science to English. Eu prefiro estudar ciências a inglês, ok? Então, se eu não falei, porque eu acho que eu não falei de school, acho que eu pulei para math. Acho que eu cliquei demais aqui no laptop, ok? Então, science, science, math, math, college, college, with, table, table, something, something, uniform, uniform. E a última palavra, only, only. Então, nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se tinha alguma palavra aqui nova para vocês, mas é um vocabulário bem legal, bem tranquilo. Não esqueçam de anotar todas as perguntas que eu fiz, responder e mandar pra gente fazer a correção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa daqui é a lição 1 do livro Destination, ok? Então, bye bye. Tchau, tchau.